Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecer hoje a Deus por uma pessoa muito especial que estava me cobrando esta semana, porque eu falei de alguns nomes e não citei o dele. Porque às vezes eu oro, sempre que eu oro eu coloco toda a minha família, né? Aí tem horas que eu cito uns nomes e não cito outros. Por isso que é ruim, né? Citar nomes. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa criança maravilhosa, desse menino lindo, muito especial. Ele é lindo mesmo, viu? O nome dele é João. Joãozinho, a gente chama ele de Joãozinho. Olha aí, Joãozinho, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te proteja, te guarde sempre. Que Deus esteja sempre te dando livramento. Que a mão poderosa e potente do Senhor esteja sempre contigo. Né? Que nada, nenhuma palavra de maldição, nada venha te tocar. Porque o nosso Deus é fiel. Amém, Joãozinho? Te amo muito, como eu sempre te falo. Eu te amo muito, você é um menino muito, muito lindo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor pela vida dele. Aqui no livro de Lucas, capítulo 5, apenas o versículo 31, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhe: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aqui nós vemos Jesus, né? Dentro dessa palavra aqui, falando que os são, as pessoas sãs, ou seja, quem conhece a Ele em espírito e verdade, quem está na presença dEle em espírito e verdade, quem segue a Ele em espírito e verdade, quem faz a vontade dEle em espírito e verdade, não precisa de médico, ou seja, quem é o médico? Ele, porque já está com Ele, né? Quem precisa de médico é os doentes, né? E não são, porque esse povo que eu falei aqui já estava com Ele, então já conhecia Ele, já estava são, né? Aleluia. Mas outras pessoas que ainda não conheciam, para quem levava a palavra, essas pessoas elas estavam enfermas da alma, do corpo, do espírito, e essas pessoas necessitavam que Jesus pregasse o amor, o evangelho para eles, né? Então aqui ele vai falar, né, que os sãos eles não precisam, realmente, irmãos, é verdade. Eu estava aqui muito preocupada, eu falei: Deus, me ajude a voltar a orar mais como eu orava, a voltar a fazer a tua obra como tu queres, não como eu quero. E ali preocupada com o culto que vai ter, né, neste sábado ali na nossa igreja, que vai ter um sábado com Deus, né, uma manhã com Deus. E eu muito preocupado: Senhor, o que tu queres que eu fale, o que tu queres que a gente ora ali como? E o Senhor começou a falar comigo. E foi muito tremendo, porque muitas vezes tem pessoas dentro da igreja muito mais enfermos, muito mais doentes da alma e do espírito do que os que estão lá fora, né? Tem muitas pessoas precisando de cura. Eu sei que as pessoas elas nunca vão aceitar você chegar para ela e falar: olha, irmã, não é assim. Não é assim que funciona na lei do Senhor, na lei de Deus, é assim. Eles não vão aceitar. E aí hoje eu estava meditando aqui numa palavra, e ali eu comecei a observar o leitor falando assim: comece dando seu testemunho de onde você saiu, quem era você, a transformação que Deus fez e tem feito na sua vida. Irmãos, não é de um dia para a noite, não. Tem pessoas que levam anos e anos dentro da casa do Senhor e continuam na mesmice. Deus ele vai trabalhando em nós, em nosso caráter, conforme a vontade dele, para ir nos amadurecendo. E eu tenho falado: Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ser não somente a imagem e semelhança tua, mas que eu venha ser tua seguidora em espírito e em verdade. Porque é muito bom, muito bonito estar aqui falando dele, mas eu quero ver colocar em prática, né? Quantas pessoas têm disputado cadeiras dentro da igreja? Quantas pessoas têm disputado microfone dentro da igreja? Quantas pessoas, e não olha para aqueles que estão sentados ali,
esperando a palavra do Senhor através da minha e da tua boca. Né? Quantos e quantos estão almejando que você fale algo da palavra? A palavra do Senhor é bem clara quando ele diz: ai daquele que acrescentar uma vírgula sequer. Ai daquele, né, que falar da palavra dele e acrescentar uma vírgula dizendo que foi ele que falou quando ele não falou. Então nós temos que ter muito cuidado. E como diz, né, o pregador aqui da palavra que eu estava vendo, nós temos que começar, irmãos, a falar do nosso testemunho, de onde foi que Deus nos tirou, né? Eu estava ali na igreja e pedi oração, né? Pedi oração a Deus, pedindo oração ali às irmãs para que orasse a Deus para que entrasse no meio da minha família, porque é necessário que a glória de Deus se manifeste no meio dos nossos. Muitas vezes nós clamamos pelas pessoas, oramos e esquecemos de nós, dos nossos. Se Deus me chamou para clamar pelos meus e por você, eu tenho que sempre estar ali intercedendo pelos meus. Amados, eu nunca fiz uma viagem, vai fazer 20 anos agora, em dezembro, que eu estou aqui. E eu sempre vou, o tempo que eu fiquei mais longe, já falei aqui em outros vídeos, o tempo que eu fiquei mais longe da minha família foi 4 anos. Eu fiquei 4 anos sem vê-los. E toda vez que eu ia, era muito, muito frustrante. Por quê? Porque eu queria agradar todo mundo. E eu não agradava nem mesmo a mim, talvez com certeza nem a Deus. Porque Deus sabia como estava o meu coração. Deus sabia como estava a minha alma. E eu estava tão cansada esses últimos dias, tão cansada, que eu estava almejando estar de férias, passar uns dias, porque eu precisava respirar. E ali as minhas amigas, minhas irmãs ali dentro da empresa, elas falavam: calma, Dona Maria, vai chegar. Eu, gente, que férias demorada. E no dia que chegou a minha vez, eu falei: vou descansar, não vou para lugar nenhum. Porque eu estou cansada, eu não quero mais viver a mesmice. Todo ano a mesma coisa, todo ano. Aí a menina falou assim: Dona Maria, passa pelo menos 10 dias lá com a tua família, vai ver os teus netos, vai ver a tua família. E eu falei assim: meu Deus, se tu for comigo vai dar tudo certo. Porque se eu for para mim, eu quero ir para descansar. Eu não quero agradar ninguém, Senhor, nem a minha mãe. Eu quero ir descansar. E ali eu saí do serviço e fui para a rodoviária. E Deus preparou. Amados, a ida foi terrível. A ida, eu falei: não vou chegar. Eu pensei que eu ia morrer na estrada. Mas Deus, como eu já falei aqui, foi mais uma vez comigo e deu livramento. Mas a minha estadia na casa da minha mãe, da minha filha, da minha irmã Silvana, da minha irmã Lúcia, da minha irmã Maria Oliva, foi maravilhosa. Na casa do meu irmão José Marcos, fui na casa do meu irmão José Líris. Foi bênção de Deus, foi tremendo. Eu nunca passei umas férias tão maravilhosas como essa. E eu tenho agradecido ao meu Deus todos os dias, toda hora que eu me lembro, eu agradeço. Obrigado, Jesus. Eu fui ali fazer uma obra, para Deus fazer uma obra em mim. E Ele fez. Ele fez uma obra linda em mim. Eu descansei. Até engordei. Até engordei, irmãos. Então, isso é estar na presença do Senhor. É agradar a Ele, é agradar a si mesmo. Orei. Pouquíssimas pessoas, algumas pessoas que Deus falou: vai lá e ora. Teve algumas que me chamaram, mas eu não fui, porque Deus mandou ir. E eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu só vou aonde Tu for comigo, onde Tu me mandar. E eu tenho certeza que estou. Então, irmãos, nós temos que aprender a nos amar, a buscar a face do nosso Deus e a pedir a Ele sabedoria e autoridade para nós não fazer a nossa própria vontade. Quando eu vinha das outras vezes, eu chegava aqui acabada, cansada, frustrada, triste. E quando eu chegava, meu filho perguntava: como é que foi lá? Eu falei: horrível. Eu falava desse jeito. Dessa vez ele se surpreendeu. Ele já me procurou umas 4 vezes como é que foi a minha viagem, como foi a minha estadia lá. Eu estou até mais bonita. Eu estou achando eu mais bonita. Porque é isso que Deus faz, irmãos, com a gente. Quando nós estamos com Ele, nós nos rejuvenescemos, porque Ele faz isso. Eu estou muito feliz por esses dias que eu passei com a minha família. Foi maravilhoso. E ele fala: como foi lá a viagem? Eu falei: foi maravilhosa. Foi muito boa. Muito, muito boa. Porque Deus preparou tudo.
E eu não fiz a vontade do homem, eu fiz a vontade dele. Ele sempre prepara tudo, mas tem aquele que mete os pés pelas mãos e quer fazer a vontade do homem. Então a palavra hoje é essa. Precisamos sarar. Sarar, sermos sarados para sarar outras pessoas através do nosso testemunho. Nós não podemos ir aonde nós queremos, aonde nosso Deus manda. Amém? Então eu fico com essas palavras, né? Porque a palavra do Senhor é bem clara quando ele fala que o são não precisa de médico. E o nosso médico está aqui, está aí. Ele quer me curar, ele quer te curar, ele quer me libertar, ele quer te libertar. Ele quer libertar através da minha vida e da tua, a nossa família. Eu digo a vocês que eu e a minha casa, a minha família serviremos a Deus. Tu e a tua casa servirá a Deus, porque é assim com o povo de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade, cheia no coração de vocês, amo vocês, os que eu conheço e os que eu não conheço também, porque é assim que o nosso Deus faz. E eu quero agradecer mais uma vez esse Deus tremendo, lindo e cheiroso, né? Joãozinho, um beijo para você, te amo muito. Minha família que eu amo, meus irmãos, meus cunhados, que Deus entre com providência e justiça no meio da minha família e da tua família. O que daria aí você por todos os benefícios que o Senhor fez por nós? Amém? Fique com Deus e fique com essas palavras, fique com essa oração, receba a tua bênção em nome de Jesus.